Recording in progress. Bom dia, shalom, família amada, família bendita do Senhor. Eu quero ler só um salmo, depois eu começo a orar. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Pai, nesse momento eu ponho a família Cia de Daniel na Tua presença. Papai, eu ponho a família Cia de Daniel com o teu coração, com o seu coração, com sua mente aberta, com seus olhos abertos, para estar na tua presença. Pai, eu agradeço pela semana maravilhosa que o Senhor deu a cada um de nós, dessa família bendita do Senhor. Eu agradeço pelo final de semana que a gente teve em família, lá em Campinas. Senhor, eu te dou graças, eu te louvo. Senhor, eu quero pôr as nossas vidas na tua presença. Eu te honro, eu te dou graças, eu te louvo, Senhor. Senhor, levanta mesmo, cura os cegos, abre os olhos. O Senhor ama os justos, então nós somos os teus filhos, papai, e estamos aqui na tua presença. Nós queremos sempre bendizer o teu nome, engrandecer o teu nome. Pai, eu quero, nesse momento, Pai, quem irá ministrar, quem irá trazer a palavra para nós na tua presença, que o Espírito Santo esteja ali trazendo ao coração do ministrador toda a sabedoria, todo entendimento, o discernimento da palavra para levar aos nossos corações. Também eu ponho quem vai ser o ministro de louvor hoje, que o Senhor esteja mesmo trazendo aquele louvor para engrandecer os céus, louvar o teu nome. Eu te dou graças e eu te louvo, Senhor Jesus. Só quero ler também uma outra palavra do Billy Graham, que me tocou muito essa semana e tem tudo a ver com o que a gente viveu aquele momento lá em Campinas. Caminhar com Cristo é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele sabe o caminho de volta para casa. Nunca abra mão da sua intimidade com Deus. Essa é a sua maior riqueza. Então que a gente possa nunca abrir mão da nossa intimidade contigo, papai. Que possamos sempre, Pai, estar junto contigo, no devocional, na leitura da palavra, na intimidade contigo. Por isso te dou graças e te louvo nesse domingo tão especial que o Senhor preparou para os seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Shalom, shalom, pessoal, tudo bem? Deixa eu só, compartilhar aqui como padrão, Eu acho que você já deve estar vendo a minha tela, né, pessoal? Então, a primeira coisa aqui, pessoal, se vocês puderem abrir a câmera, quem ainda não abriu, se puderem, isso aqui é importante para a gente, Então, vamos lá. Quem aí já está na expectativa para o próximo? A Karina ali parece que tá, viu, cara? A Karina deu um pulo da cadeira ali, Mas aqui é só para a gente relembrar ali, do final de semana passado, como foi comentado aqui, bem rico, bem o fogo lá desceu sobre a gente ali, muita unção, foi realmente muito bom. Só para a gente relembrar aqui, que como a Karina comentou ali, já saudades, já do momento de tudo ali, e só realmente agradecer. Mas vamos lá. Essa semana eu tô, no meu devocional ali, eu tô passando por João, tá? E ontem eu estava lendo João 6, no versículo 16 a 21, que é onde fala sobre Jesus andando nas águas, E eu vi que o versículo, ele explica, em João, mas ele é um pouquinho mais curto. E eu lembrei lá da escola de princípios, Eu falei, não, deixa eu ver então agora eu fui lá para Mateus. Deixa eu ver Mateus, que eu lembro que ele é mais detalhado, Então, isso aí foi uma coisa que a gente aprendeu lá na escola de princípios, Tem os evangelhos, que eles se
tem versões, né, de cada um dos evangelistas ali, né? De uma versão, eles contam um pouquinho da versão ali de forma diferente, né? Então eu fui lá em Mateus, eu percebia que era mais detalhado, né? E aí me vem a palavra aqui para comentar com vocês, né? Que é fé em meio à tempestade. Né? Quando o vento sopra forte ali e as águas ameaçam nos engolir, né? Onde é que está o nosso olhar fixado? Eu creio que todo mundo conhece esse versículo, né? E tudo. Então, onde é que o nosso olhar fica fixado, né? E aí eu trouxe aqui um pouquinho de contexto, né? O vento nunca parou de soprar. Né? Lá em Mateus 14, 22 a 33, é onde fala sobre essa narrativa, né? De Jesus andando sobre as águas. E o vento era contrário antes, isso aqui é importante, né? O vento era contrário antes, durante e depois de Pedro andar sobre as águas. A tempestade não cessou para que o milagre acontecesse. Vocês percebem ali que o milagre aconteceu durante a tempestade, né? Jesus não parou a água primeiro, lá, não acalmou a água primeiro, a tempestade, né? E depois fez com que Pedro fosse até ele, né? Mas foi durante mesmo a tempestade. Então, Jesus não esperou que as águas se acalmassem, né? Para convidar Pedro a ir até ele. Então, o milagre não foi a ausência da tempestade. Certo? Então, tempestade a gente vai ter. Mas o milagre foi a presença de Jesus no meio dela. Então, a gente tem que ter Jesus, como foi comentado logo aqui anteriormente, né? Tem que ter Jesus, a gente tem que estar mais próximo dele no devocional e etc, né? A gente tem que sempre buscar. E aqui são três passos que eu tinha colocado aqui de fé, como assim dizer, né? Sobre essa narrativa. E a primeira, né? Ele ouviu a voz. Pedro, né? Em meio ao barulho dos ventos e das ondas, Pedro distinguiu a voz de Jesus. Então ele sabia que era Jesus que estava falando ali, né? A fé começa com os ouvidos atentos ao chamado divino. Então, né, estejamos aí atentos, né, com os ouvidos, olhos e etc, né, bem atentos. Passo 2, ele deu o passo impossível. Pedro não esperou entender completamente. Ele simplesmente obedeceu e saiu do barco, né, desafiando toda a lógica ali, né, de andar em cima das águas, né? Então Pedro só obedeceu e foi, né, conforme ele já tinha ouvido ali a voz que ele sabia que era de Jesus, né? E o terceiro passo, ele caminhou sobre o impossível. Por alguns momentos extraordinários, né, Pedro fez o que nenhum homem jamais fizera. Caminhou sobre aquilo que deveria afundá-lo, né? Então, por um momento ali, ele caminhou e foi pelas águas, né? Só que teve um problema, né? Pedro mudou o foco. Mas quando ele tira os olhos de Jesus e olha para o vento, o medo toma o lugar da fé. Né? Tem lá a parte dessa narrativa que comenta, né, que Pedro tirou os olhos de Jesus, ele acabou afundando, né? E Jesus ergueu ele, né? Mas a questão da lição que fica aqui, né, não afundamos por causa do vento, e sim quando o vento vira nosso foco. Né? Então não vamos deixar o vento, né, tomar o nosso foco, né? A gente focar no vento, né? Vamos focar em Jesus, né? As circunstâncias continuam as mesmas, né? Com as tribulações, etc., continuam as mesmas. O que muda é para onde dirigimos nosso olhar. É isso que sim faz toda a diferença ali, né? Entre, né, o caminhar ou afundar. Então hoje a palavra é isso veio bastante forte ontem quando eu estava lendo, né? Isso daqui para falar um pouquinho sobre isso. Tem alguns outros versículos, né, na Bíblia que confirma, né, enfatiza essa questão de olhar firmemente para Jesus, que ele
né, o nosso refúgio, nossa fortaleza. Aqui em Hebreus, por exemplo, né, 12:2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Firmeza do nosso olhar determina, né, a firmeza dos nossos passos. Jesus não é apenas o destino, ele é o foco constante, né? Não é o vento, né? É ele, é Jesus, né? E também Salmo 46, 3, Deus é nosso refúgio e fortaleza, né? Socorro bem presente na angústia. Observa que, né, bem presente nas tribulações, nas angústias, né? Não apenas antes ou depois dela. Então Jesus ele está com a gente, né? Antes, durante e depois. Né? Basta a gente focar nele, né? O olhar nele, né? Então ele está com a gente em meio à tempestade, né? Não é só antes ou só depois ali, ele está durante também, né? Basta a gente estar olhando para ele, não para o vento. E é isso, né? Desafios teremos, mas né? Lembremos que ele estará sempre conosco, né? Antes, durante, depois de qualquer desafio, tribulação, etc. Só não podemos tirar os olhos dele. Essa é a reflexão né, que veio bastante forte, queria compartilhar com vocês. Tá? Então, né, essa seria a reflexão. E aí eu desejo a todos um bom culto, um bom domingo, né? Qualquer semelhança aí, né? Com a que a gente viu lá no Filho do Fogo, né? Até um baterista novo a gente já tem agora. Isso é muito bacana, né? Então, deixo a palavra para a equipe de louvor, Sarina. Bom domingo, pessoal. Tchau, tchau. Shalom, shalom, meus queridos. Bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui com vocês. Como estão por aí? Deixa eu ver as carinhas aqui, deixa eu dar uma passeada. Ó, que beleza, hein? Todos de câmeras abertas. Tá pegando fogo esse povo ainda aí, né? Estão quentes por aí? Estão quentes? Aí, isso aí, moçada. Complementando, né, dando só sequência realmente a palavra de início aqui que nós já tivemos, não só com a leitura do salmo que o Gelson apresentou, a oração, né, e essa introdução que o Alex nos trouxe, né. Realmente é somente a graça do Senhor que nos sustenta e que nos basta, né. Então realmente que nós possamos começar esse domingo, né, após a nossa conferência, declarando isso ao nosso Deus, que realmente nós só precisamos realmente da sua presença, que é somente a sua presença que importa, como o Alex nos trouxe ali, e que a sua graça, somente a sua graça e o seu favor nos basta, né? Que realmente é esse o nosso clamor, né? Que o seu favor e a sua misericórdia se renovem, né? Sobre nós todos os dias, todas as manhãs. Vamos louvar, meus queridos? Senhor, lembre, né? E quem é o rei, né? E em todo tempo, seja toda a glória, honra, devida ao nome do único que é digno, né, de receber toda a adoração, que nós possamos também no nosso dia a dia, né, no nosso trabalho, no nosso púlpito, sempre nos lembrar, né, que é a graça do Senhor que nos mantém, a sua misericórdia sobre nós todos os dias, e que a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, mesmo nos momentos, né, como o Alex colocou ali, como é que é, Alex? Volta lá, me ajuda lá a relembrar a fala ali, antes, durante, como é que é aquela parte lá? Antes, durante e depois da tempestade, né, tribulações, ele vai Isso, sempre estar ali com a gente, né? Basta a gente estar focado no olhar nele, né? exatamente, né? Saber aonde está e dar, né, a ele todo o destaque, né? No nosso trabalho é muito fácil muitas vezes a gente confundir assim, né? Ou esquecer muitas vezes, né? E colocar a tal da nossa, vamos dizer, a nossa eficiência, a nossa competência, né? No lugar de Deus, quando muitas vezes as coisas começam a ir bem, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter com isso também, né? Que em todo tempo realmente o nosso coração possa estar rendendo glórias ao nosso Deus, né? Dando a Ele realmente toda a glória devida ao seu nome em todo momento. Amém, queridos? Eu passo a palavra aqui para o Juliano. Shalom, queridos, bom dia. Volta aí.
Vocês me ouvem bem? Meu passarinho respondeu lá que sim. Maravilha. Então, gratidão por a gente estar junto aqui, né? Foi só uma semana longe, mas já parece que foi mais tempo que isso, de tanta saudade que deu já. Então, primeiramente, quero contar para vocês que tem muita coincidência acontecendo hoje. Então, a primeira coincidência é a gente nunca combina nada, né? Quem ministra sabe disso, vocês já estão cansados de ouvir, mas a gente nunca combina nada. Então, o que o Gelson trouxe, o que o Alex trouxe, o que a Sarina trouxe, o que eu vou trazer agora, é incrível, né? Mas é incrível, mas tem tudo a ver. E em tudo a gente vê Deus confirmando, e a gente vê em tudo o Senhor confirmando nos detalhes aquilo que é para a gente falar. Na conferência, teve um discípulo que veio falar comigo, e aí ele disse assim: a gente tem liberdade para isso, né? Aí ele me falou assim: mas é sério isso mesmo? Vocês nunca combinam nada? Às vezes bate até uma dúvida: não é possível, acho que eles fazem cena, não é possível, deve ser uma representação isso. Vocês não combinam? Aí eu falei assim: primeiro, não, a gente não combina. Segundo, eu não tenho tempo nem de preparar direito as coisas. Você acha que a gente ia ter tempo de combinar ainda, cara? Não tem tempo, não rola. Então, assim, a gente vê a mão de Deus em tudo mesmo. Isso é bem bacana. Outra coincidência, e aí a Karina vai testemunhar comigo. Eu havia pedido para ela assim, falei: olha, Karina, em novembro e dezembro, podem me tirar das escalas, por favor, porque estou em Sorocaba, estou num trabalho novo, e aí lá a gente trabalha em regime de plantão, e eu vou pegar muito plantão sábado, domingos, e é isso que eu vou fazer. Né? O domingo que eu estou livre não é o domingo que eu estou na escala, então nesse primeiro momento eu não quero também abusar da vontade do pessoal lá, então me tire das escalas, né, por favor. E ela me tirou. Mas o Senhor me pôs de volta. Não era para eu estar aqui falando hoje. E casou, né? De dar certo de eu estar disponível hoje, mas não somente de estar disponível hoje em Ponta Grossa, no nosso apartamento. E com um detalhe bem interessante, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. É o último domingo aqui nesse apartamento. É o último culto aqui nesse apartamento. E foi da agenda do Senhor colocar a Sarina e eu para falar hoje também, junto com o Alex e com o Gelson. Então, mais uma coincidência, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é: deixem o coração aberto, deixem a mente focada aqui, como trouxe o Alex, porque o Senhor vai falar conosco assim como já tem falado desde o começo. Feche os seus olhos, vamos orar ao Pai. Senhor amado, nós te louvamos por essa manhã. Te louvamos pela semana que tivemos, te agradecemos porque somos uma família, somos teus filhos, somos discípulos da companhia de Daniel, estamos unidos por ti, Senhor. Somos filhos do fogo. E te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, nessa manhã eu te peço, visita agora cada um que está aqui conosco, Pai. Visita a casa, visita a família, visita agora, Senhor, esse momento de oração, de comunhão contigo e de busca da tua palavra. Visita cada um, que seja o teu Santo Espírito e os teus anjos falando a cada um de nós, Pai. Que o poder venha a nós nessa manhã. Que os nossos corações sejam tratados, que a nossa mente seja tratada, que o nosso espírito seja alimentado e fortalecido nessa manhã, Senhor. Que seja um tempo de alinhamento na tua presença. Que seja um tempo, Senhor, de maturidade na tua presença. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá. Eu convido vocês, então, a abrirem a palavra do Senhor lá, profeta Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17. E, como não podia deixar de ser diferente, nós vamos ler bastante a Bíblia, tá? Jeremias 17, nós vamos ler do 5 até o 10. Jeremias 17, 5 a 10. Abram lá, por favor. Vamos ler.
Jeremias capítulo 17, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele, o que confia, ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Até aqui, meus amados. Quem conhecia já esse texto de Jeremias, capítulo 17, 5 a 10? Deixa eu saber aí quem conhecia. Joia. Joia. Essa palavra o Senhor me deu ela ontem de manhã. E daí na viagem para cá, foram 5 horas de culto, eu falei para a Sarina. 5 horas de viagem e 5 horas de culto. Foi impressionante. Então, boa parte do que a gente vai ouvir hoje aqui, o Senhor entregou ontem, durante a viagem. Assim como diz a nossa profeta Thaís, as palavras elas vêm sendo geradas, né? E logo após a nossa conferência, foi uma enxurrada de palavras e todas estão sendo geradas. Deve ter umas 3 ou 4, mais ou menos. Não podia deixar de ser diferente, né? Filhos do fogo. Então, quem foi o profeta Jeremias? O profeta Jeremias ele é considerado um dos profetas maiores na Bíblia. Por quê? Porque ele escreveu bastante, né? Então, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel são os profetas maiores. Os textos são grandes, são escritas mais densas. E destes, Isaías e Jeremias escreveram muito. Jeremias escreveu 2 textos, né? Ele escreveu o livro de Jeremias, propriamente dito, e Lamentações de Jeremias. Muita gente fala que Jeremias é o profeta chorão. Não gosto, acho que é reducionista falar assim. Até porque Jeremias é o meu profeta favorito. Se vocês lembram, na última mensagem que o apóstolo João Cobal entregou na conferência, ele falou que existem tipos de profetas, né? E daí ele falou assim, qual foi o profeta que foi escolhido desde o nascimento? Aí a resposta certa foi Jeremias. Jeremias foi escolhido desde o nascimento dele. Então, a palavra que Jeremias traz para o povo de Israel é uma palavra que fez sentido para ele naquela época, que era um tempo de exílio, onde o povo estava fora do território de Israel, sob o domínio do império, né? De um outro império. Mas é uma palavra que faz muito sentido para nós hoje. É uma palavra que ela deve ser trazida para o nosso dia atual, para o nosso dia a dia. Uma vez eu estava no meu trabalho com um vendedor, e aí o vendedor estava atacado lá, estava bravo, falando assim, que adianta estudar? Eu passei, ele no caso, né, passou pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, e não viu nada que se aproveitasse no trabalho dele, né? Aí ele disse assim, eu queria ter aprendido coisas que fazem sentido para mim hoje. Na verdade ele usava, né? Ele usava o português, a matemática, enfim. Mas, da mesma forma, a palavra, ela é assim, ela faz sentido porque ela é existencial, ela transcende o tempo, ela faz sentido para nós no hoje. E essa palavra de Jeremias fez sentido para quem viu lá na época e ela é viva para nós hoje. Por isso que a palavra diz sobre ela, né, que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela pode dividir juntas e medulas, né? Ela divide os pensamentos, ela nos alcança. Então a palavra que o Senhor entrega para Jeremias, ela é direta,
eu poderia classificar ela como uma palavra tramontina, né? Ela já vai direto ao ponto. E ele já começa com o pé no peito dizendo: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço. E quando o Senhor me entregou essa palavra, ele me fez enxergar dessa forma, dizendo assim: olha, vocês são um espírito que habitam um corpo. Um espírito que habita um corpo. Não o contrário, um corpo que tem um espírito. A natureza de vocês é espiritual. Eu criei vocês aqui no reino espiritual e vocês estão vivendo na terra, num corpo que é terreno. É uma experiência, é um tempo. E é um tempo curto, se a gente for pensar bem, né? E essa experiência, ela não pode ser condicionada pelo que é transitório. O que é transitório? O corpo é transitório. A palavra diz lá em Tiago, né? O que é a vossa vida? É uma névoa, é uma fumaça que hoje está aqui e de repente se evapora. Então gravem isso. Nós não podemos faltar a nossa vida por aquilo que é transitório. O Alex acabou de falar. A tempestade, ela vem, o vento sopra, o mar, ele é tempestuoso, ele balança, ele é instável. O mar não é um terreno sólido. No entanto, eu não posso perder o foco. Por quê? O que é transitório? O vento, o mar, o barulho, o mar instável, isso é transitório. Mas o meu foco deve estar naquilo que é eterno. Meu foco deve estar naquilo que é eterno. Por isso a palavra diz: maldito é o homem que confia na carne mortal. Maldito é o homem que confia na carne mortal. Porque a nossa esperança, ela deve estar no eterno. A nossa esperança deve estar no eterno. Os nossos olhos devem estar no eterno. O nosso foco deve estar no que é eterno. Então eu dividi a nossa palavra hoje em 4 pontos. E o primeiro ponto nós vamos falar o seguinte. É o versículo 9. Ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Na Bíblia, tudo que é referido ao coração, na verdade tem a ver com as nossas emoções, de uma forma profunda. Emoções, inconsciente, é nesse sentido. Naquela época não se tinha essa consciência do que é emoção da forma detalhada como a gente entende hoje. Por isso se dizia coração, mas o coração, a Dani vai explicar bem melhor aqui, mas o coração é só uma bomba hidráulica feita de carne, né? Não é a isso que a palavra está se referindo. A Dani não gostou muito da minha definição aqui de bomba hidráulica, mas tudo bem. Então não é o coração, o órgão, o coração que a palavra se refere, mas ao centro das nossas emoções. E embora nós sejamos seres racionais, e quem trabalha com vendas, quem trabalha com marketing, explora muito isso, embora nós sejamos seres racionais, as nossas decisões são emocionais. Quem aqui trabalha com venda, levanta a mão aí, deixa eu ver. Aí, legal. Trabalha com venda, sabe. A maior parte das decisões, elas são tomadas de forma emocional, de forma inconsciente, é um impulso, é uma enxurrada de emoções que leva a pessoa a tomar a decisão. Ainda mais quando, no nosso caso aqui, que se fala de imóvel, por exemplo, os valores são altos, etc. e tal. É verdade. Mas a maior parte das decisões são tomadas de forma emocional. E por que eu estou trazendo essa informação? Para mostrar que nós, nas nossas vidas, precisamos aprender a tomar decisões pautadas naquilo que é eterno. A
palavra diz: maldito o homem que confia na carne mortal. Nós não podemos fiar nossas decisões naquilo que é temporário, naquilo que é efêmero, naquilo que é passageiro. Nossas decisões precisam ter cunho espiritual. Nossas decisões precisam ter origem no reino de Deus. E eu vou falar para vocês, é muito difícil fazer isso. Parece que é fácil, não é. Quem sabe marketing, quem sabe vendas, quem estuda o processo decisório sabe. As decisões, elas são pautadas na emoção. Precisamos tomar cuidado. Então, o primeiro ponto é esse. Enganoso é o coração. Se a gente entende, então, o coração como sendo o centro das nossas emoções, precisamos tomar cuidado. Atenção, acendam a luz amarela. Atenção. O centro das decisões é enganoso. Olha só que incrível. Olha que palavra. O centro das decisões, ele é corruptível. Ele é enganoso. E a palavra ainda é poderosa. Ela diz que ele é desesperadamente corrupto. Eu trabalho com pessoas o tempo inteiro. No meu trabalho tem pessoas, no meu dia a dia tem pessoas. Nessa experiência de ficar praticamente 2 meses em Sorocaba, longe da minha família, vivendo com outras pessoas, isso ficou mais claro. As pessoas vivem de forma desesperada, ansiosas, querendo tomar decisões rápidas, de resolver rápido. E aí é um atropelo, uma sequência de erros. É uma sequência de decisões pautadas naquilo que é instável. Tomar decisão baseado na emoção é a mesma coisa que pisar em terra instável, ou pisar no mar, ou pisar numa areia movediça. É instável. Então, o primeiro ponto é esse. Enganoso é o coração. Não foi por acaso que hoje nós vamos fazer a última participação nossa aqui em Ponta Grossa, aqui nesse apartamento. O Senhor preparou o momento na eternidade para a gente estar junto. E quem nos conhece, caminha conosco, mais de perto, tem acompanhado as nossas dificuldades e as nossas batalhas. Mas um ponto importante para destacar é: a vinda para este apartamento foi uma decisão pautada no coração. A vinda para esse apartamento foi uma decisão pautada naquilo que era um desejo com desejo de solução imediata. E nós passamos, então, dos 4 anos, pelo menos 3 anos e meio de provas e de dificuldades e de terreno instável, porque foi uma decisão do coração. E vejam, é importante eu chamar a atenção aqui para um ponto. Na nossa língua portuguesa, da forma como o marketing nos doutrina, e veja, pessoal, eu não vou falar groselha hoje, a palavra ela é pesada, ela é madura. Ela dá sequência àquilo que nós ouvimos na conferência. Quem não ouviu, já vou dar aqui a informação logo de antemão. A conferência inteira foi pautada em maturidade. Maturidade. E essa palavra aqui ela é uma palavra densa. Ela é uma palavra para filhos maduros. Quem não esteve, entenda essa palavra como uma sequência do que foi tratado lá. Eu estava dizendo que o coração, na nossa língua portuguesa, e conforme nós somos doutrinados pelo marketing, ele é visto como uma coisa bonitinha, afetiva. Aquilo que é do coração é bonitinho, aquilo que é do coração é fofo, aquilo que é do coração é amável, aquilo que é do coração é legal. Mas a palavra não trata assim. A palavra diz que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto, e que não tem homem que conheça o coração. Quem o conhecerá? Jeremias pergunta. A resposta diz: eu, o Senhor, esquadrinho os pensamentos. Quem que pode conhecer o coração? É o Senhor.
Então, atenção, cuidado. Quando o coração fala muito alto, é a alma que está gritando, são as emoções sendo afloradas. Nós precisamos caminhar espiritualmente. O Alex trouxe a introdução aqui. Quando Pedro toma a decisão espiritual de andar por sobre as águas e ele vivencia alguns passos desse milagre, desse extraordinário, ele experimenta o espiritual por alguns minutos. Esse milagre é interrompido por causa do quê? Por causa daquilo que é sensação. Por causa daquilo que é humano. Por causa daquilo que é coração. Somente. Então Pedro tropeça porque ele tropeça no próprio coração. As emoções dele afloraram. Ele olhou para o vento, ele olhou para o mar e ele teve medo. Nós já vamos chegar lá. Então, olhem com atenção para o coração. Não é para olhar como fofinho, não olhar como uma coisa bonitinha, aconchegante. O nosso coração, segundo a palavra, é desesperadamente corrupto e é enganoso. E hoje eu venho entregar uma palavra que é ao mesmo tempo uma palavra e é um testemunho. Desde outubro de 21 até o presente momento. Vou repetir, desde outubro de 2021 até o presente momento. Eu olho, minha família colhe, frutos de uma decisão pautada no coração, pautada no desejo, na ansiedade, naquilo que é desesperadamente corrupto, naquilo que é enganoso. E isso trouxe para nós 4 anos de caminhada num terreno instável. Então, a primeira coisa, como discípulos, como filhos maduros, como seres espirituais, como alguém que quer caminhar em sabedoria, nós precisamos, no momento da decisão, fazer o seguinte: parar. Para. Tem uma decisão diante de ti? Para. Ontem eu estava conversando aqui com o barbeiro aqui da esquina, e aí ele me contou que uma vez ele foi convidado para trabalhar em determinado lugar, e a resposta que ele deu para a pessoa que fez o convite foi: eu vou orar. E a pessoa resistiu, insistiu ali e tal, ele falou: eu vou orar. E passou 3, 4 dias, um final de semana, mais uns dias para responder. Só respondeu depois que o Senhor confirmou para ele, de forma clara, e ele pediu, falou: eu quero um sinal, e foi de forma clara. Quando o Senhor respondeu, ele tomou a decisão. Então vejam, filhos maduros precisam tomar decisões pautadas naquilo que é espiritual. Então, se você hoje tem decisões diante de você, antes de tomá-las, pare. Pare. Porque o teu coração vai acelerar, o teu desejo vai te acelerar, a tua ansiedade vai te acelerar. Pare. Primeira coisa. O que diz a palavra de Deus sobre esse assunto? Ela diz assim, lá no livro de Provérbios, ela fala: na multidão dos conselhos há sabedoria. Na multidão dos conselhos há sabedoria. Diante de grandes decisões, busque conselho. Diante de grandes decisões, busque conselho. Porque grandes decisões mudam rota. E aprendam uma coisa: navio não dá cavalo de pau. Nossas vidas são como navios gigantes, navios enormes. Navio não dá cavalo de pau. Quando o navio erra a rota, vai errar uma entrada em São Paulo. Demora para voltar para o lugar certo. Demora. Entendem? Hoje, eu vi minha filha vi uma mudança de rota lenta. 4 anos. Lenta. Eu vivo hoje o que eu vi numa ministração do apóstolo João na escola do Ser. Eu tive uma visão do que a gente está vivendo hoje. É uma mudança de rota. Mas isso é lento. Demora para acontecer. Por quê? Porque navio não dá cavalo de pau, gente.
Então, se você tem hoje uma decisão diante de você, pare e busque conselho. Buscar conselho de quem? Dos seus líderes espirituais, especialmente dos teus apóstolos. Não tome decisões sem buscar um direcionamento de Deus. Veja como Daniel tem nossos apóstolos, João e Flávia, tem as nossas profetas. Não tome decisão sem buscar direcionamento do Senhor. Não tome, não tome. Na multidão dos conselhos, há sabedoria. Não é fácil fazer isso, porque nós vamos chegar um pouco depois, de forma mais profunda nisso, mas o nosso orgulho não deixa. Nós somos atacados por pensamentos do tipo, imagine, por que eu preciso? Eu já tô velho, careca, já tô com barba branca, por que eu vou pedir conselho? Por acaso eu não sei tomar uma decisão? Nosso orgulho fala alto. Lembrem-se, ponto número 1, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Mais do que todas as coisas. O nosso centro das emoções, ele é enganoso. E mais desesperadamente corrupto. Olha como o profeta usa e abusa das palavras. Desesperadamente corrupto. Essa palavra ela não é por acaso. Se ela veio hoje é porque uma pessoa ou alguns aqui precisam dessa palavra em tempos de decisões maduras. Se você tem uma decisão grande diante de você, não tome ela no impulso, não tome ela sozinho. Busque conselho. Não tome essa decisão sozinho. Então, busque a mão do Senhor primeiro. Busque sinais do Senhor. Depois, busque conselhos à sua liderança. Repito, nós temos apóstolos, nós temos profetas. Busque conselhos, busque confirmações. E por fim, mais difícil, esteja preparado, esteja preparada para ser contrariado ou contrariada. Se há 4 anos atrás tivesse feito isso, eu ia ouvir um grande e redundante não. A palavra ia, não faça isso agora, não é tempo. Não é tempo. Diante das decisões, eu preciso fazer algumas perguntas. Essa decisão que eu estou tomando é minha vontade? Essa decisão que eu estou tomando é da vontade de outro? Ou essa decisão que eu estou tomando é da direção do Senhor? Olha, são 3 perguntas. É minha vontade? Tem problema ser minha vontade? Não tem, porque às vezes o Senhor coloca na nossa vontade a direção dele. Mas eu preciso ter certeza de que minha vontade está alinhada com a vontade dele. Então a primeira pergunta é, isso é só minha vontade? Segunda pergunta, isso é a vontade de outro? Mas Juliano, como assim a vontade de outro? Ué, simples. Muitas vezes nós tomamos decisões que são decisões grandes, decisões pesadas, decisões que mudam rota, só porque alguém da nossa família insistiu, só porque alguém do nosso círculo social falou que é bonito, que é bom. E aí a gente cai naquele bloqueio terrível de querer fazer para agradar os outros. Eu já sei por isso. E creio que nenhum de nós está imune a isso. Muito pelo contrário. Porque o desejo de elevação ele é imenso. Então, eu preciso fazer a terceira pergunta. Essa decisão é direção do Senhor? Essa decisão é direção do Senhor? E tudo isso para a gente entender o seguinte. Por trás de toda decisão existe uma motivação. Por trás de toda motivação existe um trono, existe um altar. Gravem isso. Isso é muito profundo e muito pesado. Por trás de toda decisão existe uma motivação. E por trás dessa motivação existe um trono, existe um altar.
Então eu preciso ter clareza. Qual é o altar que está por trás dessa decisão? Qual é o altar? Segundo ponto, está lá no versículo 10. Para dar a cada um segundo o seu proceder. Versículo 10 diz assim: Eu, Senhor, esquadrio o coração, provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. A palavra de Deus diz lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. Olha aqui que o apóstolo Paulo fala. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, deixa eu ver as boquinhas mexendo. Ele colhe. Eu vi alguns escreveram falando planta aí. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. E olha como o apóstolo Paulo, ele vai fundo. Não se enganem. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. E vejam, amados e amadas, todo momento que eu falo aqui homem hoje é ser humano, tá? Inclusive no hebraico a palavra para homem é Adam. Adam. Ser humano, feito do barro, igual Adão. Adam. Ser humano. Então vejam, queridos. Isso é muito profundo. O Senhor diz que Ele nos dá a cada um, segundo o seu proceder. Não adianta eu falar uma coisa e eu fazer outra. O que prova o que eu sou é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu falo. Por isso que a fé sem obras é morta. O que eu tenho feito? Quais decisões eu tenho tomado? Cada decisão vai me dar um fruto, cada decisão vai me dar uma colheita. E isso é um código do reino, que se manifesta sobre toda a terra, sobre aqueles que creem e sobre os que não creem, sobre os que temem e sobre os que não temem. Assim como o sol vem para todos, assim como a chuva vem para todos, isso é uma regra universal, é uma lei universal, é espiritual. O espiritual, ele comanda o material. Aquilo que eu faço, aquilo que eu planto, eu vou colher. Isso tanto para crentes como para descrentes. Tanto para santos como para pecadores. Aquilo que eu faço, eu colho. E daí muitas vezes a gente pergunta: Senhor, por que o ímpio prospera? Senhor, porque lá no trabalho tem uma pessoa palavrão o tempo inteiro, que trai a esposa, que trai o marido, que desvia dinheiro, que rouba, mas prospera. Eu vou dizer uma coisa. Porque plantou a semente certa daquilo que está colhendo. Isso é uma norma universal, uma regra universal, que vale para justos e injustos, para crentes e descrentes. Eu vou te dizer, o Senhor Jesus já disse isso. Tem muitos que não creem que nos precedem no reino. Por quê? Porque cumprem princípios mais do que a gente. Então, às vezes, nós olhamos para um parente e fala assim: como é que pode o fulano não ter o Senhor? Não vai no culto de domingo, não conhece a Bíblia. Mas eu garanto, você vai lá no profundo daquela pessoa e vai ver que as sementes que plantou lá no passado foram sementes assertivas para colher o que colhe hoje no futuro. Ah, mas e as coisas erradas que faz? Vai colher, óbvio. Mas toda vez que você fizer essa pergunta: Senhor, por que o fulano prospera? Peça para Deus te mostrar qual a semente que aquele cara plantou para colher aquilo que você está vendo. Agora, eu preciso trazer para mim e fazer a seguinte pergunta: quais são as minhas decisões? Ou quais têm sido as minhas decisões? No último ano, quais foram as minhas decisões?
Nos últimos 5 anos, quais foram as minhas decisões? Eu estou fazendo um recorte minúsculo aqui, hein? 5 anos, nada. Vamos voltar 10? Eu tenho 48 anos. Vamos voltar para as decisões do Juliano com 38? Quais foram as decisões que eu tomei no último ano, nos últimos 5 anos e nos últimos 10 anos? É o que eu estou colhendo hoje. Amados, pega o código. No reino de Deus, não podemos ser imediatistas. Precisamos ter clareza. Filhos do fogo são filhos maduros, têm clareza. Não tem mimimi, tem autorresponsabilidade. Olha as palavras que o João, a Flávia, a Thaís, a Malena trouxeram. Pastor Marcelo, nós somos filhos maduros. Quais foram as decisões que eu tomei no último ano? Quais foram as decisões que eu tomei nos últimos 5 anos? Quais foram as decisões que eu tomei nos últimos 10? Às vezes eu escuto pessoas, às vezes eu escuto discípulos reclamando: "Ah, meu Deus, eu não estou dando mais conta, não aguento mais." Como se a prova, como se aquele momento fosse uma decisão do Senhor. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, colhe. Precisamos ser maduros e entender isso. Então, o ponto 2 é dar a cada um segundo o seu proceder. Então, eu preciso ser maduro a fazer a seguinte pergunta para mim. Seguinte reflexão. O que motivou as decisões que eu tomei há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos e que me trouxeram até aqui? Quais foram as decisões? Foram decisões orientadas pelo Senhor? Foram decisões orientadas pela multidão dos conselhos onde há sabedoria? Ou foram decisões pautadas pelo coração que é enganoso, pelo coração que é desesperadamente corrupto? Quais foram essas decisões? E nesse momento eu convido você a fazer essa reflexão. Nos últimos 12 meses, último ano, nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos. Quais foram as reais motivações que você tomou? Elas te trazem até aqui. Ou elas te trouxeram até aqui. Isso ajuda você a olhar para a tua realidade hoje, ok? E mudar de rota, se necessário. Mas lembre-se, navio não dá cavalo de pau. Não é rápido. Mas a mudança precisa ser feita hoje. Tem muito vendedor de internet, especialmente o pessoal do mercado financeiro, eles falam assim: daqui a 1 ano você vai desejar ter começado hoje. É bem sábia essa frase, embora eles usem ali só para vender, né? Mas eles dizem: daqui a 1 ano você vai desejar ter começado hoje. Daqui a 5 anos você vai desejar ter começado hoje. Daqui a 10 anos você vai desejar ter começado hoje. Então, se eu estou fazendo um recorte olhando para trás, né, pelo espelho retrovisor, eu preciso agora também olhar um pouco para frente, no para-brisa, e falar: ok, o que eu vou colher no próximo ano, o que eu vou colher nos próximos 5 anos, o que eu vou colher nos próximos 10 anos, será determinado pelo hoje. Eu preciso ser maduro a esse ponto. Então faça a pergunta: quais foram as decisões que você tomou nos últimos 12 meses, 5 anos, 10 anos? Quais foram as motivações que te levaram a essas decisões? E agora a pergunta mais dolorosa: qual foi o trono, qual foi o altar que estava por trás dessas decisões? Em dezembro de 2023, Sarina e eu estávamos participando, você já deve ter ouvido esse testemunho. Sarina e eu estávamos participando do Profetizando 2024, né, em dezembro de 23, que o apóstolo Coraiola sempre faz, todo ano. Esse ano eu não sei se vai fazer porque ele está, né, de ano sabático. E daí nós tivemos a oportunidade de participar de uma sala particular com ele. Nós ganhamos lá uma gincana que ele fez, em 2 minutos a gente conseguiu entrar. A Mirella estava lá também. Aí nesse dia nós
oramos ali juntos, fizemos algumas perguntas e ele fez um direcionamento para Sarina. E ele falou assim: Sarina, daqui a 2 anos tudo vai fazer sentido. Daqui a 2 anos tudo vai fazer sentido. E esses 2 anos nos trazem ao dia de hoje. Amanhã a gente se muda para Sorocaba. Algo que parecia impossível, né? Algo que estava fora do radar. E a gente se muda, como a gente ouviu aqui nos próprios louvores que a Sarina trouxe, dentro de um novo tempo. Dentro de um novo tempo. E eu estava falando isso ontem, acho que é pro barbeiro também. Eu nunca vi uma mudança com unção. Mudança com unção. Uhum. A gente vai para a mudança chegando na parede, como chegando no culto. Nunca vi um negócio desse. Na mudança arrepiado, assim, dando glória a Deus. Fala, cara, que loucura é essa? Coisa de louco. Mas não se enganem, tem sido um caminho cheio de desafios. Assim, até expostou para alguns ali como o adversário se levanta e as barreiras elas surgem. E uma barreira mais difícil que a outra, como se fosse impossível de resolver. Isso prova que estamos no caminho certo, né? Então, hoje, em dezembro de 2025, a gente vê se cumprir uma palavra que o apóstolo Coraiola entregou para Sarina 2 anos atrás, falando daqui a 2 anos tudo vai fazer sentido. E eu tinha esquecido disso. Esse tempo atrás, Sarina lembrou. Ela falou, nossa, lembra daquilo que o apóstolo Coraiola falou? O nosso avóstolo? Lembra o que ele falou? Aí caiu a ficha. Eu falei, caramba, é mesmo, cara. 2 anos, exatamente 2 anos. Então, assim, se por um lado eu preciso esquadrinhar meu coração, olhar para as minhas decisões e enxergar qual era o altar e a motivação que estava por trás das decisões de 10, 5 e 1 ano atrás, da mesma forma hoje, eu tenho que olhar para frente, olhar para o hoje, olhar para e dizer assim: hoje o Senhor me dá a oportunidade de lançar sementes boas. É no hoje. Hoje o Senhor me dá a oportunidade de plantar sementes boas, de tomar boas decisões pautadas naquilo que é a direção do Senhor. Decisões que são ricas em conselhos, decisões que são ricas em direcionamentos, decisões pautadas naquilo que é eterno, não naquilo que é temporal, aquilo corruptível. Maldito homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço. Hoje eu tenho a oportunidade de confiar no Senhor e tomar decisões hoje que vão influenciar os meus próximos 12 meses, os meus próximos 5 anos, os meus próximos 10 anos. É no hoje, é no agora. Isso nos leva até o ponto 3. E o ponto 3 é exatamente o versículo 5. Que diz assim: maldito homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Aparta o seu coração do Senhor. Quando eu faço da minha força, do meu conhecimento, eu faço do meu desejo, aquilo que é transitório, quando eu faço disso o meu fundamento, quando eu faço disso a minha motivação, eu me afasto do Senhor. E quando eu me afasto dele, eu estou dizendo que eu não preciso dele, eu estou dizendo que eu sou suficiente para tomar as minhas decisões. Eu falei lá no começo que a gente ia chegar num ponto mais profundo. Esse ponto 3 é o ponto mais profundo. Portanto, então, maldito homem que confia na carne mortal e que faz da carne mortal o seu braço, o que é se apartar do Senhor? Como isso se manifesta? O que é isso? Como se manifesta? É justamente no caminhar por vista, no confiar em estruturas humanas. É quando o visível condiciona as minhas decisões. Lá na conferência, eu acredito que assim, o apóstolo Haber, ela disse assim, ao final da fala dela, do primeiro dia,
Ela disse assim: cuidado com os pequenos erros. Cuidado com os pequenos erros. Porque os pequenos erros, eles são tolerados. Os grandes erros a gente não comete. Eu não vou matar alguém. Mas tomar uma decisão no dia a dia, pautada no meu saldo, no meu extrato bancário, isso eu tomo. Cuidado com os pequenos erros. O coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Portanto, quando eu caminho por aquilo que eu vejo e não por aquilo que eu creio, eu estou fazendo da carne mortal o meu braço. A Bíblia, o que significa braço? Significa força, fundamento. Quando eu caminho só por aquilo que eu vejo e não por aquilo que eu creio, quando eu caminho só por aquilo que eu vejo, não por aquilo que o Senhor me prometeu, quando eu tomo decisões baseado naquilo que eu posso tocar, eu estou fazendo carne ao braço. Quando eu confio mais em estruturas humanas, eu estou fazendo da carne mortal o meu braço. Quando eu confio mais no meu emprego, quando eu confio mais na minha carreira, quando eu confio mais na minha formação, quando o Senhor tem a oportunidade de nos tratar, e eu digo, quando o Senhor tem a oportunidade, porque quando ele não tem oportunidade é porque a gente não deixa. Quando o Senhor tem a oportunidade de nos tratar, ele nos leva por um caminho, e lembre-se que tudo isso é testemunho ao mesmo tempo. Ele nos leva por um caminho onde ele vai primeiramente nos quebrar. Ele vai nos quebrar. Cada um conforme os seus gigantes interiores. Ele vai nos quebrar. Porque a gente precisa aprender a caminhar com ele. No meu caso, ele quebrou meu orgulho e tem quebrado o meu medo. Primeiramente, ele nos quebra. Mas se eu tomar essa decisão, meu nome vai para o Serasa. Para onde vai minha reputação? Para onde vai o nome? A minha foi para o Xelo, a minha foi o vinagre. E eu ouvi o testemunho do apóstolo Coroiola falando isso. Que ele chegou a dever R$ 1 milhão. E Deus falou para ele: a tua reputação é lixo. O teu nome nessa terra não serve nada. O apóstolo Paulo diz, né, que Deus reduz as coisas que são a nada, para que as coisas que não são é que apareçam. Quando sou fraco é que sou forte. O louco é sábio, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Por que isso? Por que isso? Para que o nosso eu caia por terra. E assim como João Batista, o último profeta da linhagem bíblica, assim como João Batista disse, seja conosco. Convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e eu diminua. Convém que o nome dele seja exaltado na minha vida e o meu diminua. Que se exploda a minha reputação. Que se exploda o meu nome, o meu cadastro profissional, o meu crédito, que se exploda. Aquilo que ganha na minha vida tem que ficar evidente que foi a mão dele. Tem que ficar evidente que foi caminhar sobre as águas. Tem que ficar evidente que foi a graça. Somente a sua graça. Tem que ficar evidente. Não tem espaço para orgulho humano, não tem espaço para mérito. E na conferência, eu não lembro para quem falei, olha, eu estou um orgulhoso recuperado. Um orgulhoso. O mundo nos molda para isso, o mundo nos treina para isso, especialmente os ambientes corporativos que são ambientes de muita competitividade. O ambiente de vendas é um desses. Muita competitividade. Então, é aquela coisa, né? Ah, o que se prepara mais, o que fala melhor, o que se apresenta melhor, o que vende mais. Passei por tudo isso. Grande coisa é o estar de Deus. O estar de Deus dele não é o nosso.
É o estado deles que muda, dele que muda. Então, quando eu cometo esse erro de confiar na carne mortal, para meu coração, Senhor, quando eu cometo esse erro, quando eu caminho por vista e não por fé, quando eu caminho por aquilo que eu vejo e não por aquilo que eu recebi de palavra, recebi de promessa e não por aquilo que eu creio, quando eu confio mais em estruturas humanas, numa promessa divina, confio mais numa estruturação empresarial, carreira, do que numa promessa que o Senhor me deu, do que na irrupção do divino sobre a minha vida, do que da manifestação do reino sobre a minha vida. Eu erro quando o visível me condiciona. E quando eu faço isso, quando eu caminho por vista, quando eu confio mais no homem, quando eu faço a minha carreira na estrutura humana, quando eu confio naquilo que eu enxergo, qual é a motivação que está por trás? Qual é a motivação que está por trás? O que me motiva? E aqui a palavra começa a ficar um pouquinho mais profunda. Os primeiros motivadores: medo e orgulho. Vou repetir algo que eu falo sempre aqui. Quando a gente fez o jejum de Esther, no último dia o Senhor me mostrou algo assim. 2 monstros que eu enfrentava, ou que eu enfrentaria, ou que eu já enfrento sempre. Orgulho e medo. E a visão que eu tive foi de algo antigo, como se fosse uma raiz antiga. Antigo, um osso antigo. Sabe? Um osso amarelado, antigo. Eram 2. E o Senhor me falou, medo e orgulho. Medo e orgulho. O que nos afasta das decisões pautadas nos princípios do reino? O que nos afasta das decisões pautadas no eterno? Medo e orgulho são os 2 primeiros gigantes. Medo e orgulho. E preste atenção, eles são sementes antigas. Não é hoje. Isso é uma revelação. Para quem ouviu a minha fala lá na conferência, eu falei sobre os dons espirituais, né? Um dos dons espirituais é a palavra de conhecimento e palavra de revelação, né? Isso é revelação, o Senhor me trouxe. São sementes antigas. E foram plantadas em nós, assim, plantadas em nós muito tempo atrás. Estão lá desde sempre. Plantadas por quem? E aí, o desenvolvimento humano vai concordar comigo. Pelos P's, programadores, né? Pais, professores, políticos, pastores, padres, tudo é programador. Estão no nosso inconsciente. Amados, as trevas, elas são estratégicas, incrivelmente estratégicas. Não tem nada só mas de forma estratégica. Eles nos abordam quando nós somos crianças ainda. Por quê? Para colocar travas lá no nosso inconsciente, desde a menor infância possível. Então prestem atenção no medo e prestem atenção no orgulho. Estes 2 são 2 grandes gigantes. São 2 cadeias. São 2 altares. Prestem atenção. O quanto as decisões de vocês nos últimos 12 meses, 5 anos, 10 anos foram pautadas em cima de um destes gigantes. Medo e orgulho. Novamente eu vou dar um testemunho aqui. Eu vim para esse apartamento por causa de orgulho. Desejo, orgulho. Orgulho. A raiz era orgulho. Nunca tomei a decisão de sair de Ponta Grossa para ir para outro lugar, para ir para outra terra. Por causa do quê? Medo. Hoje tudo se cumpre dentro do tempo do Senhor. Dentro do Kairos. E eu falei para você, sou um orgulhoso, ex-orgulhoso em recuperação. E hoje eu posso dizer que sou um ex-medroso em recuperação.
Porque você tem tratado de mim nos últimos dias grandemente em cima da questão do medo. Nosso pai na fé, o apóstolo Cobal, sempre fala para mim, Juliano, presta atenção. O medo sempre está presente na hora de você tomar uma decisão. Enxergue isso. Então, repito, olhem para as decisões de vocês e vejam o quanto elas têm sido influenciadas por esses dois monstros, o orgulho e o medo. Mas existe um terceiro fator que afeta demais as nossas decisões, que faz com que a gente decisões pautadas na carne mortal. E esse sintoma é dose, e eu experimentei demais ele também. Ansiedade. Não saber esperar. É o terceiro grande inimigo que nos leva a confiar na carne e nos afastar o coração do Senhor. Ansiedade. Lembrando também, lá de 2023, numa escola de princípios, Alex. Só que quem estava falando era o apóstolo João. No final da ministração, ele falou assim para mim, Juliano, tem uma palavra para você, meu querido. Você está passando pela prova da ansiedade. O Senhor me mostra que você está passando pela prova da ansiedade. O Senhor está tratando a sua ansiedade. Que a ansiedade não vai esperar. Não vai esperar. Não aguenta, não dá conta de esperar, porque é tudo para ontem. Não vou entrar nos detalhes aqui do quanto a nossa estrutura social, cultura, política, marketing, tudo, quanto isso nos condiciona a fazer tudo rápido, tudo imediato, tudo já. O WhatsApp tem áudio, não precisa escrever mais áudio. Agora você pode ouvir o áudio no volume normal, na velocidade normal, na velocidade 1,5, na velocidade 2. Cara, eu vejo gente que só escuta áudio na velocidade 2. Tudo rápido. Por quê? Porque não sabe esperar. Não dá conta de esperar o outro que fala devagar. Não dá conta. Ansiedade. Eu tomei a decisão de ir para esse apartamento por causa do orgulho e por causa da ansiedade, por não saber esperar. Não é tempo. Deixa eu falei, né? Quando eu vou fazer o movimento certo de tomar a decisão pautado naquilo que é a direção do Senhor, naquilo que é o conselho que existe na multidão de sabedoria, ou melhor, existe sabedoria na multidão dos conselhos. Quando eu vou buscar orientação com os meus líderes, eu preciso estar preparado para ser contrariado. Lembram disso que eu falei? Há 4 anos atrás eu estava pronto a ser contrariado. E eu matei no peito. Falei, não, é isso aí, vamos embora, vamos nessa. Não saber esperar é um baita de um problema. É o terceiro gigante, a ansiedade. É o terceiro altar, a ansiedade. Tudo traz, no altar está um eu gigante, né? Por trás do medo, por causa do orgulho, atrás da ansiedade, tem um eu gigante lá. Então, não saber esperar é fruto da ansiedade. A palavra diz, né, lá em Eclesiastes, existe tempo para tudo. Existe o tempo Cronos e existe o tempo Kairos. O Kairos se manifesta no Cronos, o tempo do Eterno se manifesta no Cronos. E existe tempo para tudo, existe tempo de levantar, tempo de sentar, tempo de ajuntar, tempo de espalhar, tempo de aprender, tempo de ensinar, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de abraçar, tempo de afastar-se, de abraçar. Existe tempo para tudo? Tempo de paz, tempo de guerra. Mas eu não posso esperar, porque a ansiedade não me deixa. Preste atenção no que eu vou falar. Quando eu não esperar, eu assumo que meu tempo, Cronos, é melhor que o dele, Kairos. Quando eu não sei esperar, eu assumo que meu tempo é melhor que o tempo de Deus. Isso é orgulho. Tudo envolvido, orgulho, ansiedade, tudo junto.
um comparsa do outro. E a palavra de Deus, ela nos fala que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste ao orgulhoso. Vejam, o apóstolo Paulo trouxe para nós de Deus não se zomba, aquilo que o homem planta, ele colhe. O apóstolo Tiago agora traz a nós e diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Cara, imagine você enfrentar a resistência de Deus, cara. É pior que dar murro em ponta de faca. Portanto, eu preciso fazer a pergunta: no que eu tenho confiado? Na minha carne mortal ou no eterno? Qual é o altar que está por trás? Qual é a motivação que está por trás? Qual é o trono que está por trás? E o ponto no 4, meus queridos? Está lá no versículo 7 e 8. Porque até então a gente está levantando o problema, a gente está levantando a lebre, a gente está trazendo o problema aqui. Para os acadêmicos que estão me ouvindo aí, nós estamos problematizando agora. Mas a gente não pode ficar só no problema, precisa chegar na solução. E o versículo 6, eles trazem para nós a solução. Diz assim, continuam com a Bíblia aberta aí? Bendito o homem, o ser humano, o homem, a mulher, o discípulo, a discípula, o filho do fogo, bendito o filho do fogo que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque eles são árvore plantada junto a águas. Estende as raízes para o ribeiro. A raiz entra na terra em direção ao rio. Ela não recebe quando eu falou, porque ela tem ali a água perto dela. A folha verde, mesmo calor. A folha, presta atenção no digo, a folha fica verde mesmo quando as outras estão secas. Mesmo todo o redor está seco, aquela folha está verde. Por quê? Porque ela está plantada junto ao ribeiro de águas. No sequidão, quando não chove, ela não se perturba, nem dê fruto. Porque está plantada junto ao rio. Quem tem sede, vem a mim, né? Diz o Senhor Jesus. Aquele que beber da minha água jamais terá sede. Quando eu confio no Senhor, eu posso descansar. Mas nós precisamos entender coisa. Os pensamentos que são produzidos pelo nosso orgulho não são os melhores para nós. Os caminhos que são produzidos pelo nosso medo não são os melhores para nós. Os caminhos que são produzidos pela nossa ansiedade, os pensamentos que são produzidos pela ansiedade não são os melhores para nós. E agora eu já vou corrigir. Eu vou tirar a palavra nossa dessa equação e vou repetir. Os caminhos que eram produzidos pelo medo são os melhores para nós. Os caminhos que foram produzidos pelo orgulho não são os melhores para nós. Os caminhos que foram outrora produzidos pela ansiedade não são os melhores para nós. Sabe por quê? Lá em Isaías 55, 8 e 9, o Senhor fala para nós. Eu vou ler para a gente aqui. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos, eles não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Porque a vontade dele para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos.
Ele pode fazer infinitamente mais. Muito mais, muito mais, muito mais. Quando eu penso que acabou, ele surpreende. Quando eu penso que não sai mais nada, surpreende. Porque os caminhos dele são melhores do que os nossos. A palavra de Deus diz lá em Isaías 43, agindo eu, quem impedirá? E se eu falei há pouco que quando o Senhor trata conosco, ele primeiramente nos quebra, no segundo momento coloca caminho de alinhamento. Quando ele quebra, é para eu parar de tomar decisão pautado no meu eu, pautado no meu eu apenas, no orgulho, no medo, na ansiedade. E quando ele me alinha, as minhas decisões passam a ser decisões pautadas naquilo que é eterno, naquilo que é o pensamento dele, naquilo que é o caminho dele, naquilo que é a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E amados, a terceira fase é quando ele nos coloca no caminho certo. E aí, ó, é assim. Essa é uma outra palavra que eu falei que estou gerando. Tá lá. Essa é em Isaías 43 daí. E lá o Senhor fala, é assim. Agindo eu, quem impedirá? É assim. Então acalme o seu coração e alinhe suas decisões no hoje. Porque os pensamentos dele são melhores, os planos dele são melhores. O apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, ele diz assim, quando sou fraco é que eu sou forte. E nossa querida profeta Renata, carinhosamente chamada de Natinha, ela diz assim, olha, tenho temor porque quando a gente está na prova, normalmente nós estamos quebrados e daí nosso coração ele está mais quieto, né? E as nossas decisões são decisões espirituais, são decisões maduras, são decisões de filhos do fogo, porque nós estamos cheios de amor. Igual um cachorro que leva um tapa na bunda, fica esperto. Fica ligado, nós estamos ligados. Mas ela disse assim, eu tenho medo de quando as coisas começarem a dar certo, porque daí o coração pode se enganar de novo. Por isso que o apóstolo escreve, quando sou fraco é que sou forte. E que em contexto ele escreveu isso? Quando ele teve uma revelação incrível, absurda, que ele fala que subiu até o terceiro céu, e lá Deus trouxe revelações para ele que não dá para ele explicar, que não dá para ele contar para os homens, porque nós não damos conta de ouvir. E aí ele diz assim, por causa disso o Senhor me colocou um espinho na carne para que eu não ficasse orgulhoso, para que não ficasse ensoberbecido. E ele fala assim, por causa disso, por 3 vezes pedi ao Senhor para que tirasse de mim, mas o Senhor me disse o seguinte, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós cantamos hoje aqui, é a graça, é a graça. Eu preciso ser fraco para que o medo seja extirpado, para que o orgulho seja extirpado, para que a ansiedade seja extirpada, aniquilados. Eu preciso ser fraco para que ele seja forte em mim. Eu preciso diminuir para que ele cresça. Então, amados, no que nós temos pautado as nossas decisões até aqui? Que a partir de hoje seja um tempo de alinhamento maduro, para que as sementes do hoje, sejam sementes que gerarão fruto daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30. Quando nós chegamos na conferência, o slide de abertura que os nossos apóstolos e a Renata prepararam para nós, trazia, sim, uma imagem linda, mas trazia números, assim, 2025, 2030, 2040, 2050. Aquilo falou muito comigo, porque me fez olhar para frente, para além do meu nariz, para frente. Medo não deixa a gente enxergar para daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos. Não deixa, orgulho não deixa, ansiedade não deixa. Filhos maduros do fogo tomam decisões hoje sendo fracos para que o Senhor se forte.
E para você que ainda tem medo, eu quero falar uma palavra especial para você que ainda tem medo. Uma palavra que tem falado muito comigo, aliás, várias palavras. 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Como o Alex trouxe aqui no começo, vai ter vento, vai ter mar agitado, mas eu preciso estar com ele, porque daí eu dou conta de passar, porque a força é dele, não é o do braço da carne mortal, é dele. A palavra que o Senhor me deu essa semana, Isaías 43, do 1 a 5, ele diz assim: se passares pelo fogo, não se queimará. Se passares pela água, não se afogará. Vamos nos lembrar do relatório dos 2 dentre 12 espias que disseram assim: sim, existem gigantes naquela terra, mas nós os comeremos como se fossem pão. Nós os comeremos como se fossem pão. Amados, qual é a motivação que tem andado por trás das suas decisões hoje? Qual é o trono, qual é o altar? E agora, para encerrar, eu quero convidar você a fechar os teus olhos e orar. Eu quero convidar você a fazer uma respiração profunda, bem profunda, expirar e pedir ao Senhor que revele a você agora quais têm sido as motivações, quais têm sido os tronos, quais têm sido os altares que ainda te atrapalham. E esta manhã de hoje é para que esses altares caiam. Essa manhã de hoje é para que esses altares caiam. Porque só pode ter um altar. Um altar. O dele. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O nosso. Só pode ter um trono. Só pode ter Jesus nesse trono. Só pode ter um. Um único trono. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, estamos aqui porque o Senhor preparou esse tempo para nós. E eu te agradeço. E conforme, Senhor, a tua vontade, a tua direção, entregamos essa palavra nessa manhã. E cremos, Senhor Deus, que tudo tem sido alinhado, Pai, para que a tua vontade seja feita sobre nós nessa manhã, conforme aquilo que é o teu plano, aquilo que é o teu propósito. Então, Senhor, nesse momento, Pai, caia fogo dos céus agora e consuma todo o altar que não vem de ti, Senhor. Caia fogo dos céus agora sobre os nossos corações. Caia fogo dos céus agora sobre nossa carne, Senhor. Para que somente o teu altar seja estabelecido, Senhor, em nome de Jesus. Nesse momento, Senhor, com o fogo dos céus, queima e consuma o medo. Que nesse momento, Senhor, com o fogo dos céus, o orgulho seja consumido. Que nesse momento, Senhor, com o fogo dos céus, que a ansiedade seja consumida, que sejam reduzidos a pó, e que somente a confiança em Ti exista em nossos corações, Senhor. Que somente a fé em Ti exista em nossas vidas, exista em nosso coração, em nome de Jesus. Que seja um tempo novo, Pai, para toda a companhia de Daniel, que seja um tempo novo para cada discípulo aqui presente, que seja um tempo novo para cada um daqueles que está nos ouvindo no gravado, estará nos ouvindo no futuro, que em nome de Jesus seja um tempo novo, Senhor. Que seja um tempo novo sobre cada família, sobre cada ministério, em nome de Jesus, Pai. Que nessa manhã o fogo dos céus queime e que haja somente um altar, o teu altar. Que somente teu nome seja engrandecido. Que somente o nome de Jesus seja glorificado em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos trabalhos, em nossos ministérios. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém, meus queridos? Que em nome de Jesus seja um tempo novo. Compartilhando de novo com vocês aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. A minha visão foi que eu estava saindo de uma caverna onde existia um monstro gigantesco nessa caverna, que era o medo. Aí eu fazia uma curva de 180 graus e iniciava uma vida. Hoje, estaremos nas mãos do Senhor um tempo que se encerra e começa um tempo novo. E como já tem começado para vários de vocês, para o pessoal de Jundiaí em particular, né? Tempo novo. E que para todos nós seja esse tempo novo. Nós possamos ver aquilo que primeiramente nós cremos. Que nós possamos caminhar por fé para ver depois. Que nós possamos caminhar plantando sementes eternas para que no tempo certo elas deem frutos eternos. Em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor abençoe cada um grandemente. Karina, nós temos aviso especial? Sim ou não? Não temos, né? Então, só relembrando, estamos em dezembro e o nosso combinado é que depois da nossa conferência nós vamos ter um período aí de descanso, né? Nós vamos ter um intervalo, não teremos atividades de escola de princípios, nem kids, nem aliançados. Vamos retomar em fevereiro. Quero fazer um pedido especial para vocês agora. Eu quero pedir para... Bom, você consegue colocar uma música aí? Não? Vou pedir para Sarina com S, colocar uma música para a gente, um louvor. E quero pedir o seguinte, se essa palavra falou com você, meus queridos, faça uma oferta do tamanho, na proporção daquilo que o Senhor vai colocar no seu coração. Lembre, a gente não fala de números, a gente fala de intenção. A viúva pobre ofertou apenas 2 moedas, enquanto outros ofertavam muito mais números que ela. Tanto Jesus disse para os discípulos, ela deu mais que os outros porque ela ofertou o que ela tinha. Então eu quero que você faça um movimento agora de oferta para que a gente honre nesse momento em que você vence. Quando nós ofertamos, nós temos o medo. Quando nós ofertamos, nós andamos pé e nós por vista. Quando nós ofertamos, nós dizemos, mamon não me governa, o medo não me governa, eu não me governo. Então, aí está o Pix e as primícias. Enquanto a música toca, eu quero que você faça essa reflexão. Ore a Deus e veja aquilo que Ele quer que você oferte nesse momento. Aonde eu tenho asas pra voar, ir cada vez mais alto. Há um lugar onde eu desejo ir, onde o amor ganhou um nome, aonde a chama não se apagará, não, e a paixão consome. Teu amor é fogo a queimar, nele eu quero me lançar. Deixa queimar mais uma vez a chama do primeiro amor. Um fogo novo faz arder em nós, Senhor. Línguas de fogo sobre nós é o que queremos, ó Senhor. Incendiar os corações. Feche seus olhos, queridos, vamos orar pela oferta. Pai, em nome de Jesus, vamos pedir, Senhor, cada semente que foi lançada agora. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe aqueles que ofertaram e faça multiplicar, Pai, a 30, 60, 100 por um e até 800 por um. Jesus, Pai, eu peço que o Senhor trabalhe em especial com todos nós, para que nós possamos vencer o medo, para que nós possamos praticar a oferta, praticar, Senhor Deus,
o desprendimento, que nós estamos a entender, Senhor, o código do reino que mais é aventurado nessa vida. Que nós possamos entender que o teu reino é sobre multiplicação, que nós possamos entender que o teu reino é sobre prosperidade enquanto multiplicação. Então, eu te peço, abençoa cada um daqueles que acreditaram, para que a multiplicação do reino do céu se faça viva, presente em cada casa, em cada lar, em cada visão, em cada geladeira, que a multiplicação do Senhor possa se fazer presente em cada negócio, em cada feira, em cada estratégia, em finanças de cada um, que possa se manifestar, Senhor. Em nome de Jesus. Aproveito também para orar, Senhor Deus, por todos nós, por essa semana que inicia. Peço que o Senhor abençoe em particular os meus apóstolos, os nossos líderes, abençoe os que estão em imagem, abençoe os que estão em missão, que o Senhor possa conduzi-los em prática. Abençoa que inicia hoje. Que seja uma semana de prosperidade, uma semana de bênção, uma semana, Senhor, alinhada com o teu propósito, com o uso profético do Senhor para cada um de nós. Que seja uma semana produtiva para cada um no seu trabalho, cada um para cada um aqui na sua vida. Em nome de Jesus, que apontantes para o retiro de contratos, que traga clientes novos, que sejam grandes conexões, traga networking em cada um. Nós Jesus, para a paz, sobre cada família, sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amados, finalizamos aqui. A bênção do Senhor esteja sobre todos. Shalom, shalom. Até domingo que vem.